Como assim, dona Rita? Você calha a boca. Pessoa cuja expressão de gênero desafia o controle total de corpos do meu grupo sobre o seu. Então, a extrema-direita fala sobre como as pessoas trans estão dominando o mundo, segundo uma visão deturpada deles. É como se as pessoas trans fossem constituir uma conspiração com a elite global para acabar com a família tradicional. Substituíram o judeu bolchevique pelo trans-islamismo, algo assim. Mais cedo, no discurso de posse, Trump também fez um discurso sobre a questão de gênero, sobre masculino e feminino. O Trump que já tem um posicionamento conhecido transfóbico, né? Vamos ver o que ele disse. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Então, o Donald Trump, no discurso de posse, fala: a partir de agora, nos Estados Unidos, só existem dois gêneros, macho e fêmea. Well, the topic of gender has also been on the executive order list for President Trump. It's allowing Trump to target the Biden administration's diversity policies. The new president has ordered the federal government to recognize only two genders, male and female. His supporters are applauding the initiative, but others worry about what it will mean for transgender rights and medical care. Organizations like the Fairness Campaign were listening closely as presidential power shifted back to Donald Trump. President Trump, in his first speech, has already taken the opportunity to launch attacks at one of our smallest and most vulnerable communities, our transgender Americans. At the end of the day, trans people are less than 1% of the population, and trans people are not the reason you can't afford eggs. We're not the reason that you can't afford health care. We're not the reason that you can't buy a house or your rent's too high. Yeah. I think they're focused on the wrong 1%. Não é curioso a cruzada contra pessoas trans que a gente vive, sendo que pessoas trans são menos de 1% da população do planeta? Então, só pra você entender, 1 hora de trabalho estadunidense não compra uma dúzia de ovos. E aí tem um número de pessoas em situação de rua, que já são 800 mil, quase 1 milhão nos Estados Unidos. E nada disso aparece no discurso do Trump. O que aparece no discurso do Trump é que agora tem 2 gêneros, só macho e fêmea, é que vai ser uma revolução do senso comum. E tudo isso porque as pessoas trans ganharam alguns direitos bem básicos, assim, de ter nome social, ter algum acesso à saúde, não perder o emprego por ter feito transição, algumas coisas assim, que só são coisas de seres humanos comuns, e isso tudo através de muita luta e muito sangue, inclusive. Pessoas trans basicamente deixaram de ser invisíveis e viraram o principal alvo da extrema-direita, né? Tá bem claro, tá, gente? A extrema-direita quer que as pessoas trans sumam. Agora, nos Estados Unidos, você tá tendo um blackout de dados. Perseguição a cientista, censura à ciência e aos departamentos de arte. Os departamentos públicos não podendo mais ter bandeira das lutas de pessoas negras, pessoas LGBT, o site da Casa Branca sem as informações climáticas, os Estados Unidos saindo da Organização Mundial da Saúde, do Acordo de Paris. Reação direta foi dizer que a existência de pessoas trans ataca a família, ataca as crianças, ataca todos os Lulu da Pomerânia do mundo, né? E aí você pode pensar o Queer Museu, você pode pensar a ideologia de gênero, você pode pensar a mamadeira de piró. Eu ainda consigo entender lá, nos anos 20 de lá, a galera caiu nessa porque não tinha internet. Mas agora você, marmanjo desse tamanho, os peitão de silicone que você pôs, acreditando nisso, gente. 16 anos depois, processo transexualizador no SUS segue restrito e sob ataque. População trans brasileira enfrenta longas filas e dificuldade no acesso a serviço especializado via SUS. A demora no atendimento começa já no encaminhamento inicial, abre aspas. Conheço uma pessoa que buscou a UBS no meio do ano passado, mas a atendente não fez o encaminhamento. Foram meses até ela perceber a demora, retornar à unidade e descobrir que nunca havia sido registrada para a CEPAT. Isso é transfobia institucional, fecha aspas, relata Rosa. Vocês estão entendendo, gente, como a direita diz que há uma grande conspiração trans para dominar, o Nicolas falando que as pessoas trans estão dominando o espaço das mulheres e que existe uma conspiração para acabar com a família, e a gente tem isso aqui de cobertura. Em São Paulo, o maior estado do país, tem 3 instituições especializadas. No Nordeste inteiro tem 6. Vocês entendem como os dados não corroboram com isso? Em pleno mês da visibilidade trans, a gente viu candidato do MBL eleito exclusivamente
com pauta antitrans. Vocês sabem de quem eu tô falando? Vocês lembram do Nicolas Ferreira atacando constantemente a população trans? Vocês lembram do vídeo dele expondo uma menina de 15 anos indo pro banheiro? Vocês lembram disso? Vocês estão vendo isso na retórica do Trump também. Com essas políticas de, acabou a agenda woke. Mas posso te contar da perseguição de minorias, né? Os dados da ANTRA, o dossiê da ANTRA acabou de sair. O Brasil lidera pelo 16º ano seguido a lista de países onde mais pessoas LGBT são assassinadas, em especial pessoas trans, em especial pessoas trans negras. Eu estava em reunião com os meninos do IBRAT, né, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Ele é um órgão correlato da ANTRA. Né? Se a ANTRA faz a observação das condições de vida, de existência de mulheres trans e travestis no Brasil, o IBRAT faz isso para transmasculinidades. E eles me prepararam um relatório brevíssimo, uma ata da nossa reunião. Eu vou deixar ela na descrição desse vídeo também para você poder acessá-la. Com todos os retrocessos que nós estamos tendo agora no Lula 3. No que diz respeito aos ambulatórios, à saúde, ao acesso, às políticas educacionais, a poder usar seu nome nos espaços. E como a gente não faz o enfrentamento dessas questões em nível federal, né? E como o progressismo brasileiro não é progressista, pensa, você pode pegar o número de pessoas LGBT sendo assassinadas, você pode pegar a letalidade da polícia, você pode pegar o grau de satisfação da classe trabalhadora com a democracia liberal burguesa. Você pode pegar o índice de aprovação do governo Lula 3 e aí descobrir se é possível derrotar eleitoralmente com um programa das elites o nazifascismo.